passei rapidinho aí nessas três leis aí que eu vou precisar, tá? Passei rapidinho, né? Na última aula eu resolvi esse exercíciozinho aqui, tá? E vamos embora. Esse aqui tá no material de vocês aí também, tá beleza? Tem uns exercícios que tiraram, mas é bom ter esses aqui, fica de exemplo, tá? Então tá aí. Fica de exemplo aí. Então, acho que já deu para memorizar esse negócio aqui, né? Deixa eu tirar pelo menos a corrente de soluções aqui. De gases é a mesma coisa, tá certo? Então tá aí. Uma lâmpada fluorescente contém em seu interior, né, um gás que ioniza após a aplicação de alta tensão entre seus terminais. Deixa eu parar aqui. Alguém estabeleceu uma alta tensão. Vamos supor que eu estou ligado numa tomada 110 volts. Então aqui eu tenho 110 volts e aqui eu tenho 0 volts. Aí ele falou, de alta tensão. Porque não usa só 110, acho que eles amplificam um pouco mais o sinal aqui. Tem uma espécie de, como fosse um carregador de celular, ao contrário, né? Porque o carregador de celular, na verdade, tem mania de falar carregador de celular, mas ele, na verdade, ele é um transformador de voltagem, tá? É chamado de transformador, na verdade. Mador, tá? Só para você ter uma ideia, ele pega aproximadamente os 110, né, ou 220, que é a sua tomada, e essa voltagem é altíssima, né? Então, geralmente ele abaixa isso para aproximadamente 6 volts no máximo, né? Por quê? Porque a bateria do seu celular, ele é aproximadamente algo em torno de 4,8 volts ou 5 volts, alguma coisa assim. Aí o transformador transforma aquela energia da tomada em uma voltagem menor, mas tem que ser maior que a bateria, para carregar a bateria, beleza? Então, após a ionização do gás aqui dentro, né, virar partículas positivas e negativas, né, após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida. E os íons negativos deslocam-se, olha só, e os negativos deslocam-se com uma taxa de 1 vezes 10 a 18 íons por segundo. Olha só a quantidade de partículas aqui de novo. Para o polo A, os íons positivos se deslocam com a mesma taxa, tá? Com a mesma taxa, só que para o polo contrário. Cada íon positivo tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Desconfigurou aqui. Pode-se dizer que a corrente na lâmpada será? É por isso que eu escolhi esse exercício. Eu sempre veio aí, né, parece que eles deram lugar a outros e tiraram esse aí, ou ele vai aparecer em outro capítulo lá na frente. Ele falou que ele deu a dica aqui que existem dois fluxos. Cargas positivas para um lado, essa lâmpada aqui, ó. Cargas positivas para um lado e cargas positivas para outro, tá? Aí o que ele fez foi dar a taxa, né, de apenas um. Ele falou, ó, tem 1 vezes 10 a 18 íons, tá, deslocando por segundo de cargas positivas, tá? Então o total de íons, na verdade, né, são 2 vezes 10 a 18 íons, tá? Porque é 1 vezes 10 a 18 positivos para um lado e 1 vezes 10 a 18 negativos para o outro. Mas qual dos dois que eu considero? Quando é sólido, eu só considero elétrons. Mas quando é algum tipo de fluido, como o gás ou uma solução de bateria, alguma coisa assim, eu considero os dois. Os dois são correntes. No sólido é como se fosse uma via de mão única, né? E nos gases e fluidos é uma via de mão dupla, tá? Então considero os dois sentidos de carro. Então essas aqui são a taxa, na verdade, é a quantidade de íons, na verdade, por segundo, né?
por segundo, porque no mesmo segundo que vai para um lado, vai para o outro também. Então o tempo vai ser o mesmo, só a quantidade de íons que vai ser diferente. E ele dá a dica que um íon, né, positivo ou não, né, um íon positivo tem a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então eu tenho quantos íons na verdade? Eu tenho 2 vezes 10 a 18 íons, né? Então qual a carga total que eu vou ter? Né? Lembre que o meu objetivo é o quê? Calcular a corrente elétrica, que é uma quantidade de carga por tempo. Qual o tempo que eu vou usar? Todo mundo está falando que é por segundo, eu vou usar um segundo. Um segundo. Vou usar um segundo. Beleza? Então, o problema é descobrir o quê? Qual é a carga, né? Porque o tempo eu já sei que tudo está acontecendo em um segundo aqui. Então, calculando a quantidade de carga aqui, é só multiplicar. Cruzado aqui vai ver 2 vezes 1,6, 3,2 vezes 10, não é isso? Vezes 10. 18 com 19, vai sobrar só o menos um aqui, ó. Coulomb. Essa já é a carga total, tá? Porque eu já considerei, não foi uma taxa só, eu já multipliquei por 2, tá? Para já achar a quantidade total, ó. Beleza? Então, qual que é a minha corrente? Beleza, essa é a minha quantidade aqui de 3,2 vezes 10 a menos um, nem precisa dessa potência, né? Coulomb dividido por um segundo, só para poder ficar o conceito aqui bonitinho, né? Então vai ficar, tirando a potência de 10, 0,32, ok? Coulombs por segundo, que é a mesma coisa que amperes. Então, tá aí a corrente de 0,32. Tudo tranquilo, galera? Amperes, tá? Então, de cara, eu já calculei qual que era a corrente, né? Atenção, que se você não ficar atento, né? Que são dois fluxos, né? Tem carga negativa correndo para o polo A, não foi isso que ele falou? Se não falou, deveria. Íons negativos deslocando-se a uma taxa tal para o polo A, porque por que eu sei que é para o polo A? Porque é ele que está ligado no polo positivo da bateria, os opostos se atraem. E cargas negativas, ok? Correndo para onde? Correndo para o B, né? Por quê? Porque o B está ligado no polo negativo da bateria, tá certo? Então eu já peguei os dois fluxos, né? Negativa, positiva, né? Eu falei e não coloquei. Indo para um lado e negativa indo para o outro. Então são dois fluxos, por isso que eu coloquei 0,32. Nula é porque se você pensar que um fluxo positivo anula um negativo, você marcaria a letra D. Nunca acontece isso, tá? Se você já pegasse a própria taxa de íons achando que era corrente, você marcaria C. Se você esquecesse que tem que considerar as duas taxas, você marcaria A. Né? Essa universidadezinha ela pensa em cada possível erro para criar alguma alternativa. Então, como você fez certinho aí, considerando as duas taxas, deu 0,32. Beleza? Tranquilos? Até aí tudo beleza? Todo mundo beleza aí, galera? Beleza, Carlos. Então vou seguindo aqui. Beleza, Carlos. Ótimo. Aí eu chego numa lei importantíssima, tá? Uma lei importantíssima aqui que envolve uma daquelas fórmulas e leis que eu apresentei lá na frente. Qual? Quando eu falei aqui, ó, essas leis aqui, ó. Por enquanto eu resolvi dois exercícios pensando em apenas corrente. Com muita atenção aqui, pensando em corrente. Agora eu vou começar a invadir os outros campos aqui. Tá certo? Então, aqui eu já comecei a falar de tensão em função da corrente. Quando eu falo de tensão em função de corrente, eu estou falando dessa formulazinha aqui, Verri. Só que tem um problema nesse gráfico. Antes de ler o gráfico, né, porque eu também estou explicando a teoria, tem um probleminha nesse gráfico aí. Por que, que esse gráfico não tá uma reta bonitinha aqui? Ó? Eu vou discutir isso. Beleza? Por que, que ele não tá uma reta bonitinha ali?
Deveria. Deveria, devido o. Se você olhar. Se você olhar para a fórmula, deveria. Porque essa fórmulazinha que eu escrevi aqui, ó, ela é uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Então, deveria ser uma reta, tá? Então, vamos ver por que, que não é. E é uma curva, tá certo? Por que, que deveria ser uma reta? Olhando para a fórmula, né? Deveria ser uma reta porque essa fórmulazinha aqui é uma equaçãozinha de primeiro grau, tá certo? E o R dessa fórmulazinha, né, tem que ser constante. É uma condição, tá certo? Por quê? Olha, esse meu cilindro aqui que funciona como meu fio de cobre, tá? Ele tem que ser constante. Ele tem que oferecer sempre fio de cobre. Ele tem que fornecer sempre a mesma dificuldade, né, para a corrente elétrica passar. Sempre. Beleza? Sempre. Tá ok? Então, ótimo. Vamos lá. O gráfico a seguir mostra como varia a tensão, o V, volts, elétrica de um resistor. Resistor é meu fio, né, meu fio de cobre, mantido a uma temperatura constante, lógico. A gente imagina que não é interessante você começar a aumentar a temperatura do fio de cobre, né? Lembra que eu até mostrei isso lá no simulador. Os átomos começam a vibrar muito e atrapalha a passagem dos elétrons, né? Em função da corrente elétrica I, que passa por um resistor. Então ele definiu essa fórmulazinha aqui, ó, certo? Com base nas informações contidas no gráfico, é correto afirmar que, bem, se fosse uma reta, tá? Que reta seria essa? Se você pegar o y, que é a direção que está contendo qual informação aqui? O v, tá? E dividir pelo x, que está contendo qual informação aqui? A corrente, né? O que, que eu tenho? Simplesmente passar o i para debaixo aqui dividindo, como se a minha intenção fosse calcular o r. Eu percebo que o r é a inclinação, é a própria reta aqui, ó. Está relacionado com a reta. E quando tem uma reta, significa que esse R não vai mudar. Então, por exemplo, se você dobrar a tensão, vai dobrar a corrente também, porque o R não vai mudar. Se você triplicar o V, vai triplicar a corrente. Se você quadruplicar a energia que você está dando, vai passar 4 vezes mais corrente. E a resistência sempre vai ser a mesma. Isso é o que nós chamamos de resistor. Isso, nossa, cai demais. Resistor, ok? Ômico. Ômico. Mas vamos escrever direitinho, né? Isso aqui é um H. Ômico. Tá? Resistor ômico. Ou seja, ele é um resistor constante. Ele não muda com o tempo. O que, que significaria ele mudar com o tempo? Nossa, minha TV não tem um resistor ômico. Então eu começo a usar minha TV. Aí, de repente, o consumo da TV muda ao longo do tempo que eu vou ficando com ela ligada. Por quê? Porque a resistência muda, consequentemente, ela oferece mais ou menos resistência para a minha corrente, então vai passar mais ou menos corrente, eu vou pagar mais ou menos. Então, a minha TV, a minha geladeira tem que ter um consumo constante, né? E isso só acontece se meu R for constante. Então, o R não pode ficar variando com o tempo, né? Ele tem que ser constante. Então, para essa curva aqui, ó, né, já é característica de um resistor não ômico. Nós não trabalhamos com resistor com curva aqui, ó. Toda vez que você vê um gráfico de V em função de I, você tem que ver uma reta. Uma reta subindo, uma reta descendo, tem que ver uma reta. Nunca uma curva. Essa curva significa que o R não é constante. E aí eu te falo, como é que você usa essa fórmula? Se o R está mudando o tempo todo, né? O V está mudando, o I está mudando, o R também está todo mundo mudando, né? Então vai ficar complicado. Ótimo, vamos para as explicações então, né? O que, que seria correto afirmar em relação a esse gráfico que é uma curva, tá? Letra A, corrente elétrica no resistor é diretamente proporcional à tensão. Bem, isso aqui seria verdade se fosse
constante. Se fosse constante, isso que eu fiz aqui, ó, seria uma verdade, ó. Ah, se você dobra o V, dobra o I. Tá vendo? Corrente diretamente proporcional à tensão, ao V. Então, tripliquei a voltagem, tripliquei a corrente. Quadrupliquei a voltagem, quadrupliquei a corrente. Vixe, agora que eu vi que ficou fake. Então, ou seja, o R é ômico, ou seja, ele não varia com o tempo. Então, a letra A seria uma verdade se fosse a minha reta, tá? A minha reta de laranja aqui, ó. Né? A reta dele não. A reta dele está falando que não é constante. Esse R aí não é constante. Beleza? B. A resistência elétrica no resistor aumenta quando a corrente elétrica aumenta. À medida que a corrente aumenta, o resistor, a resistência aumenta. Tá? É, realmente, né? Você vê que à medida que a gente vai calculando aqui a corrente vai aumentando, a resistência vai aumentando também, tá? Então, essa aqui tá correta. A resistência elétrica no resistor tem o mesmo valor, qualquer que seja a tensão. Ou seria se fosse a minha retinha aqui, ó. Como é uma curva, isso não é verdade, tá? Na verdade, a resistência dele está variando, tá certo? Está variando. A resistência do gráfico real está variando. Beleza, dobrando-se, então eu estou na letra B. Dobrando-se a corrente elétrica através do resistor, a potência elétrica consumida quadruplica. Bem, eu não falei de potência ainda, né? Eu vou falar. Para dobrar uma coisa e dobrar a outra também, ou quadruplicar, seguir essa ordem de diretamente proporcional ou inversamente proporcional, a primeira coisa que tem que acontecer é o R ser constante, tá? E o R não está sendo constante. Essas relações de proporcionalidade só existem quando você encontra um gráfico aqui bonitinho, que é uma reta, beleza? E aqui fala que eu prejudiquei um pouco a questão aí, né? O resistor é feito de um material que obedece à lei de Ohms. Se obedecesse à lei de Ohm, o resistor seria ômico. E ele não é ômico, tá? Então, a melhor resposta aí é a B, tá? A única, né? Até que não tá mal, tem nada mal elaborado aí não. A única resposta é a B. Todas as outras falam de obedecer à lei de Ohm, e obedecer à lei de Ohm é apresentar uma reta com uma resistência constante com um resistor que a gente chama de ômico. Beleza? Então, eu sempre, pela regra, que é pelo primeiro, equação de primeiro grau aqui, ó. Tá certo? Ou seja, é uma reta, nunca uma parábola, como tá aqui, ó. Tá? Uma parábola aqui, ó. Inclusive, quando você tem uma parábola, o ponto mais baixo dela aqui, ó, né, que seria a origem nesse caso, significa que o R é zero, né? Aí depois ele vai aumentando desesperadamente, então não faz sentido isso. Beleza? Tranquilos? Então é um exercício bem teórico. O que eu fiquei devendo para vocês aqui nesse exercício, tá? É justamente o conceito de potência. E tem um exercíciozinho aí que ensina a ler a conta de luz, que eu vou fazer com vocês depois, tá? Com calma e com tempo, que fala sobre potência. Eu aproveito para ensinar potência, beleza? Você vai ter que ter uma conta em mãos para a gente ler aquele reloginho lá que aparece, né? Acho que as contas de hoje em dia nem aparece aquele reloginho mais, né? Que é uma questão do Enem, inclusive, que eu vou resolver para vocês aí, que é aprender a ler. Tranquilos? Me resta pouquíssimo tempo. Dúvidas, galera? Tá tudo tranquilo? E eu vou seguindo esse conteúdo, tá? Dessa maneira aí, tá? Eu vou resolvendo alguns exercícios, tá certo? Como exemplo de corrente elétrica, tá? E tem um que eu vou corrigir o gabarito aí depois do Enem, tá certo? Então tá aí. Beleza? Que é a questãozinha do Enem aí que eu vou corrigir depois. Tranquilos? Tá tudo indo? Tá tudo fluindo aí? Tá, né?
Tranquilo, Tá, Carlos. Carlos, tranquilo. Beleza, então. É, esse aqui só me falta um minutozinho só. Esse aqui eu vou resolver na próxima aula, tá? Que deve ser hoje mesmo, né? Eu nunca guardo o horário. Eu vou resolver na próxima aula e ele fala justamente dessa lei aqui, ó, de resistência, tá certo? Ele fala dessas duas aqui, dessas leis de homem aqui, tá? Uma coisa que eu não falei dessas duas leis aqui, que eu falei agora, né, no exercício. Não falei na hora lá, né? Que obedecer essas leis aqui, ó, significa por que eu construí um R? Só para finalizar a aula aí. Eu escolhi um ρ, que era um material, eu escolhi um comprimento, escolhi uma área. Eu não vou agora que eu escolhi e construí meu fiozinho lá de cobre, tá? Eu não vou mais meu fiozinho de cobre lá com os elétrons movimentando, eu não vou mais mexer na resistência. Ou seja, obedecer essas leis aqui significa obedecer o fato de que a resistência, uma vez construída, você já construiu ela aqui, ela é constante. Beleza? Então, até próxima aula aí, galera.